E aí, roladores e roladoras de dados, eu sou o Dimitri, esse é o R2PG e hoje nós vamos falar sobre como descrever magia para sua mesa de RPG, dica para mestre quanto dica para jogador. Uma criatura começa a se esgueirar das sombras, eu solto uma bola de fogo nessa coisa. Eu começo a mexer meus braços, fazendo um círculo em volta do meu peito, assim, ao mesmo tempo que começa a murmurar os encantamentos. Uma chama começa a aparecer no meio da minha movimentação, crescendo, crescendo. Eu seguro aquela energia e arremesso. Esse vídeo é quase um spin-off daquela série de magias que eu estou fazendo. E se você já perdeu o primeiro vídeo, clica aqui. Não precisa assistir ele para assistir esse primeiro. Pode continuar, porque essa é uma dica muito tranquila, muito fácil, é uma pocket dica e é muito boa, tanto para mestres quanto para jogadores. Eu vivo apertando nessa tecla, vivo martelando nessa tecla. A descrição é extremamente importante e, sinceramente, a magia é um capítulo à parte. Não é só você pegar a magia que está lá descrita no seu livro e dizer, olha, eu vou usar essa magia aqui. Ela é um pouco... ela tira um pouco você da imersão. Você é um mago, você aprendeu aquela magia, você se esforçou, estudou noites e noites para conseguir soltar aquela magia, você aprendeu encantamentos mágicos, você aprendeu a movimentação de dedos, movimentação de braços, e já que o livro às vezes não vem dizendo como é descrito o encantamento, você pode criar. O mago do Deserto da Perdição e o mago de Gaurásia, lá de Tormenta, eles podem saber a mesma bola de fogo. Mas será que eles aprenderam da mesma maneira? Será que o mestre deles ensinou para eles a mesma magia? Não tem diferença da magia que foi ensinada lá de cima, lá no meio das tribos bárbaras, por exemplo? A magia que é ensinada lá naquele continente onde só tem criaturas monstruosas? Talvez a maneira que ela é descrita, a maneira que ela é feita, realizada, ela é diferente. Só essa descrição, uma pequena descrição, já pode incrementar muito o seu personagem. Vou repetir, é uma dica não só para mestres, bem como uma dica para jogadores. O jogador pode utilizar isso para aprofundar o seu personagem, assim como o mestre pode utilizar isso para deixar mais misterioso certas coisas. Às vezes, a mesma magia, tendo um contorno diferente, já se torna muito mais interessante. A maneira como você vai descrever, a maneira que você vai utilizar a magia pode ser colocada de maneira diferente. Você pode, inclusive, não precisar utilizar palavras mágicas ou murmúrios mágicos, mas mestre, presta bem atenção. Veja se seu jogador está alinhado com o conjunto de magias que existe dentro do seu universo. Por exemplo, existem muitos jogos, inclusive Final Fantasy, onde o Silence, a magia Silence, vai impedir as pessoas de utilizar magia. Se aquele jogador afirma que ele consegue utilizar magia apenas movimentando os dedos, estilo Geralt de Rivia, lá do Witcher, então essa magia Silence não o afetará como mago. Então você tem que ver também a descrição, tem que estar de acordo com o universo de regras. Não tem problema também esse jogador ter essa condição. Por exemplo, se ele perder o braço numa briga de espadas, ele vai ter muito mais dificuldade de soltar magia do que um cara que recebeu uma magia de Silence. Eu tô falando Silence, mas deixar a pessoa muda, deixar ela em impossibilidade de falar. Muitas das vezes, inclusive, no Tormenta original, não peguei o Tormenta 20 pra ler, ainda não saiu, mas no Tormenta original a magia de silêncio impedia as pessoas de utilizar magia. Ou seja, em Arton é necessariamente importante a pessoa utilizar palavras mágicas para poder fazer encantamentos. Independentemente se eu estou falando pro mestre, independentemente se você está falando pro jogador, existem pré-requisitos em algumas magias. Em alguns conjuntos de magia existem pré-requisitos, como por exemplo magias gestuais. Outro exemplo seria magias faladas. Quando você compra talentos, alguns talentos já eliminam certas necessidades. Alguns talentos eliminam você precisar fazer movimentação. Alguns talentos já eliminam você necessitar falar. Então isso pode ser, a utilização desse talento pode ser colocada diretamente pro personagem para já dar um diferencial para ele. Só colocar um talento, em vez de dar uma mera vantagem de jogo para ele, você dá uma vantagem cênica. Então galera, o que me inspirou para fazer esse vídeo foi o Jogador Amarelo lá do Crônicas da Meia-Noite, canal muito bom, fala sobre RPG, fala sobre RPG não, eles normalmente jogam RPG e tudo mais. E esse Jogador Amarelo, ele tá jogando o Vampiro, quinta edição, e ele está interpretando o Tremere, quem é
fã aí do Vampiro à Máscara sabe que os Tremere são os magos, os vampiros magos que usam as magias de sangue. Ele tá interpretando um personagem chamado Pai Raimundo de Obaluayê. Quando ele começa a fazer as magias de sangue do Tremere, começa a interpretação. Eu me abaixo, começo a bater no chão, saco uma vela vermelha, outra preta, acendo, começo a rezar pros meus orixás. Aí ele começa a fazer todo um ritual. Aí depois, quando ele termina de fazer o ritual, aí ele, olha, eu tô usando a magia tal. Então, é justamente uma dica que nós já demos, faça a sua interpretação e depois diga qual é o objetivo que você está tentando almejar com aquilo. Essa dica nós já falamos, clica aqui no card para saber um pouco mais. Também rola essas dicas lá no nosso Instagram, do R2PG, uma maga que utiliza fachos de luz, vamos dizer, para utilizar as magias dela, um pouco parecido com o Príncipe Dragão, se vocês já assistiram. Ela risca aqueles com os fachos de luz, aí faz um símbolo e aquele símbolo se torna a magia dela. Ela desenha um olho na testa dela e ela utiliza a magia de detectar magia, por exemplo. Também existe um tomo ancestral chamado Linhagens e Tomos para D&D terceira edição. Nesse tomo lá, nesse suplemento, tem um talento que você modifica a sua magia, sua bola de fogo se torna, por exemplo, uma bola de ácido, e tem todos os status diferentes. Em vez de carbonizar, você vai jogar ácido, então tem uma certa diferença ali. Agora essa dica fica para os jogadores quando estão criando a ficha, você pode falar com o seu mestre. Ao invés de, mestre, tem esse conjunto de magias que eu quero utilizar, mas eu quero que meu personagem ele seja especializado, por exemplo, em ácido. E aí eu quero alterar a magia assim, assim, assado. Você não precisa necessariamente do talento para isso. Você pode falar com o seu mestre e colocar aquele detalhe no seu personagem, explicando tudo mais, tem a ver com o background dele, e ele já se torna um mago completamente diferente, já nesse mundo, nesse universo. Outra coisa, fica a dica pro mestre, você pode modificar as magias de maneira muito simples, onde você pode simplesmente mudar o visual da magia, você não precisa nem mudar os status dela. Em vez do cidadão soltar, por exemplo, uma bola de fogo, ele soltar raios, em vez dele fazer encantamentos e movimentações com o braço, ele murmura e estala os dedos. Isso já dá um mistério pra ele, já é um personagem diferente. Por que ele consegue fazer aquela magia, por que ele não consegue, por que a magia dele é tão diferente da dos outros. Então, utilizando isso tudo, você vai deixar o seu jogo muito mais épico. E não é pra isso que nós jogamos. Então, se vocês gostaram, deixa um like aqui e compartilhe com seus amigos. E até a próxima.